Oi, crianças, tudo bem com vocês? Olha a tia Ângela aqui para mais um dia de aula remota. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula remota e hoje vamos dar continuidade ao tema da semana, que são os números. Mas antes, vamos fazer a nossa oração para agradecer a Deus por mais uma oportunidade. E lembrando que vocês estão me vendo aí pelo Facebook da Goiânia FM Canal 51, ou então vocês estão me ouvindo pela rádio da Goiânia FM. E desde já, eu quero agradecer a todos que estão me ouvindo e participando da nossa aula remota, sabendo que ela é muito importante para o nosso desenvolvimento escolar, ok? Mas vamos fazer a oração? Já já eu volto, hein? Fica aí ligadinho. Olha a hora da oração. Juntem as mãozinhas e vamos pensar todo mundo junto. A oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Vamos continuar e começar a nossa aula remota. Eba! E o nosso tema de hoje são os numerais nos gêneros textuais. Nós vamos ver como os números são importantes também na produção de alguns textos. Nós temos vários tipos de textos e nós vamos ver alguns deles e ver a importância dos números para a produção desses textos, tá certo? Então vamos prestar atenção na explicação que tia Ângela vai fazer e mostrando alguns gêneros textuais para vocês. Fica ligado aí, tá bom? Oi, crianças, vamos ver aqui. Tia Ângela está mostrando aqui do lado uma receita. Você sabe para que serve uma receita? A receita serve para a gente fazer uma comida bem gostosa. E a gente precisa dos ingredientes para fazer essa receita. Mas a gente não pode só pegar os ingredientes e jogar numa panela, misturar, não. A gente tem que saber a quantidade. E é nessa hora que entra os numerais. Aí eu tenho aqui, olha, aqui do lado tem o número 3 para 3 ovos. Aí embaixo eu tenho uma xícara de leite. Aí aqui em cima, aqui, ó, uma xícara de óleo, meia xícara de açúcar. Aí aqui embaixo, uma xícara de flocos de milho. Aí uma lata de milho e uma colher de fermento. Veja que aparece números representando a quantidade que eu vou usar de produto para fazer o meu bolo de milho. Estão vendo aí os numerais nesse texto? Esse gênero textual aí é chamado de receita. Receita de comida, viu? Não é receita de remédio, não. Se liga aí na diferença. Os números representando a quantidade de ingrediente que nós vamos usar. Gostaram de aprender isso aí? Muito bem. Vamos para o nosso próximo texto. Agora nós temos esse texto aqui, que é uma musiquinha dos índiozinhos. Vocês sabem aquela música? 1, 2, 3 índiozinho, 4, 5, 6 índiozinho, 7, 8, 9 índiozinho, 10 no pequeno bote. Para cantar essa música, é contado os números. São 10 índiozinhos dentro de uma canoa, mas é contado de um em um. E isso é usado os numerais nesse tipo de gênero textual, que é uma música. Vocês gostam dessa música? Eu também gosto muito. Então, a gente relaciona os números e a quantidade de índiozinhos que vão entrar na canoa. Vamos ver agora outro texto para a gente conhecer onde tem os numerais nesse texto, tá bom? Vamos lá? Agora deixa eu ler esse poema para vocês.
Lá na rua 24, uma mulher matou um sapo com a sola do sapato. O sapato estremeceu. A mulher morreu. Urubu, bubu. Quem não sai é um tatu. Tá vendo aí? Nesse gênero textual apareceu o número de uma rua, lá na rua 24. E na sua rua, é número ou nome? Tem cidade que o nome da rua não é o nome, mas é o número. Rua 52, Avenida 19, loteamento 20. E aí os números são usados para identificar o nome da rua. Entenderam aí? Bem legal, né? Eu também gostei muito. E então, crianças, vocês estão entendendo a aula que tia Ângela está explicando? Falando que os numerais podem aparecer nos textos escritos? Pois é, eu já mostrei receita, já mostrei uma música e já mostrei um poema. E você? Você sabe cantar alguma musiquinha que aparece os números? Não vale a dos índiozinhos, não vale. Eu quero outra. Adulto, você pode ajudar a criança a cantar alguma musiquinha que aparece os numerais e é um gênero textual muito usado nas escolas, principalmente na educação infantil. Vamos tentar lembrar aí e cantar, fazer um vídeo e mandar para a sua professora que ela vai querer ver, viu? Ela vai se orgulhar muito de saber que você está participando do desafio. Não deixa passar isso em branco. Isso é a oportunidade de aparecer nos vídeos para a sua professora nos desafios. Vamos lá para outra coisa? Vamos continuar a nossa aula. Vocês conhecem aquele conto de fadas Cinderela? Conhecem? Sim, a história de Cinderela diz que ela vivia com os pais e as irmãs e a madrasta. E no baile, as irmãs dela puderam ir e ela ficou em casa, feito a empregada da casa. E apareceu uma fada e transformou ela numa linda princesa e fez de alguns ratinhos cavalo e de uma abóbora uma carruagem. E ela foi para o baile. Mas ela precisava retornar à meia-noite porque o encanto iria se acabar. Então, mais uma vez aparecem os numerais no conto de fadas de Cinderela. Meia-noite é quando o relógio marca o número 12, lá bem de noitinha, e os dois ponteiros, o pequeno e o grande, tá tudo juntinho no 12. Olha os numerais aí, marcando a hora de Cinderela voltar para casa. Já no conto maravilhoso, João e o pé de feijão, ele vai vender um animal, porque não tem nada em casa para comer, e o pai dele manda ele vender um animal na feira da cidade, e ao invés de vender o animal, ele troca por 3 carocinhos de feijão mágico. E o pai dele fica muito bravo. Mas olha os numerais aparecendo novamente. 3 significa representando a quantidade dos caroços de feijão que João trocou pelo animal. Mais uma vez aparecem os numerais aí. E assim nós temos vários textos que mostram os numerais representando quantidade, hora, data, dia. E assim a gente vai sempre usando os numerais na nossa vida e nas histórias inventadas, nos contos, nas fábulas, em vários textos. Então, sempre que a gente lê um texto ou quando a gente ouve um texto, é bom a gente prestar atenção se está aparecendo os numerais ali, tá certo? E por falar em numerais, quantas máscaras você usa quando vai para a escola? Uma? Não. Você vai com uma, mas leva a outra dentro da bolsa, que é para se prevenir. Porque depois do lanche você tem que trocar sua máscara
porque a outra já está suja, já está suada e você precisa se cuidar, tá certo? Então, vamos se cuidar, vamos continuar usando máscara, higienizando as mãos. Brincou na rua, entra em casa, toma um banho, troca a roupa, deixa o sapatinho do lado de fora. Vamos cuidar da nossa saúde e da nossa família, tá certo? Vamos nos despedindo por aqui, agradecendo a todos que ouviram a nossa videoaula de hoje e beijos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Alô, rapaziada, tudo bem? Você que é do oitavo ano, então estamos aqui ligados diretamente pela Goiânia FM e o Facebook, canal 51, tá? Aula de História hoje, oitavo ano, com o tema da aula Imperialismo Europeu na Ásia e África a partir do século XIX, né? Então, como é que vai se dar essa característica do imperialismo econômico, que a gente chama na história de imperialismo econômico afro-asiático e neocolonialismo, tá? Então aqui a gente traz no primeiro slide sobre o imperialismo uma imagem, né, de Cecil Rhodes aí com o pé na África, né, como se a África toda fosse da Inglaterra e da coroa britânica. Né, as escavações que são feitas nas Américas, né, deixando buracos e trazendo o ouro para essas potências. Então, imperialismo ou neocolonialismo surgiu no século XIX, quando nações desenvolvidas iniciaram um processo de expansão territorial sobre outros locais como África, Ásia e Oceania. Né? Então, o século XIX é uma época de expansão chamado de neocolonialismo, né? Porque foi uma nova forma de colonizar esses continentes, alguns deles já colonizados desde o século XVI, né, como África, parte da Ásia, mas a Oceania ali, como Nova Zelândia, Austrália, né, vão ser incrementados agora no século XIX, principalmente pela corrida industrial, né, após a Revolução Industrial. Então esses países começam a entrar em outros continentes com mais voracidade, tá? Então, no próximo slide, eu trago para vocês duas imagens, uma foto e uma caricatura. A foto dos grandes imperadores, né? Na época, o czar Nicolau II, tem 4 imagens. Tá? Então, da esquerda para a direita, nós temos aí o Kaiser Guilherme I, da Alemanha, e o seu primeiro-ministro, o chanceler Bismarck, que também é muito parecido com o Francisco José I, do Império Austro-Húngaro, tá? Depois nós temos o czar Nicolau II e o rei Jorge da Inglaterra. Abaixo nós já temos aí um mandarim chinês mandando a turma parar com a divisão do mundo, principalmente com a divisão da China, né, no mapa, entre aí a rainha Vitória da Inglaterra, o Kaiser Guilherme I da Alemanha, o imperador Nicolau II da Rússia, o czar, né? Depois aí a França, né? Por trás seria a liberdade francesa, e o outro seria aqui da Mongólia, do Japão, né? Que tentando dividir aí a China. Então, a virada do século XIX para o século XX, a Europa vive a chamada Belle Époque, tá? É tempo em que a alta burguesia, a aristocracia e a realeza das grandes cidades europeias desfrutam despreocupadamente de luxos e prazeres requintados, divertindo-se com grandes óperas, né, grandes peças teatrais, bebendo vinho branco espumante, promovendo festas grandiosas nos palácios e palacetes rurais. Então essa era a vida da burguesia, a vida da nobreza. A burguesia é aqueles que enriqueceram com o comércio, com a indústria, e a nobreza, né, a aristocracia das suas propriedades e de suas terras. No próximo slide, o que é que nós temos aí? Nós temos duas imagens relacionadas aí ao capitalismo industrial, né? Principalmente a primeira dos Estados Unidos, em cima, mostrando a riqueza e a opulência, né, da nascente nação americana, né? Criança, adolescente,
com o machado, o trabalho, depois o exército, depois vem a burguesia, o comércio, e aí representando por um senhor gordo, farto, né, para mostrar a fartura, e embaixo uma caricatura mostrando um camarada aí de cartola, né, mas ele como se fosse um polvo, com vários braços se estendendo sobre várias partes do mundo, que é a ideia do capitalismo, principalmente o capitalismo industrial, que é a base do neocolonialismo, tá? Então, este último uso dos termos imperialismo também pode ser chamado de neocolonialismo, pois foi um novo processo de colonização, dessa vez na África, Ásia e Oceania. Como o próprio nome já sugere, o imperialismo foi responsável pela formação de gigantes impérios ultramarinos, ou seja, impérios que vão se formar além do oceano, além das suas propriedades, né, em lugares longe, onde vão se formar aí extensões coloniais dos impérios, né? Então, é uma situação bem complicada. Aí eu trago as mudanças na forma de governar, né? Quando tomam mais claras diferenças entre o mundo moderno, né, do neocapitalismo, né, as embarcações, as viagens ultramarinas, a questão aí do rei agora ainda como centro, mas principalmente o império, não é o império formado, que pode ser o Império Britânico, o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão, né? Eles vão se o Império Belga, né, o rei belga, o rei Leopoldo, vai se impor sobre nações, principalmente africanas, nessa divisão da África e Ásia entre esses impérios. Então, a burocracia administrativa volta a funcionar, a força militar volta a se ser mais forte, né? Leis e justiças são unificadas, mas voltadas para os ideais das colônias, dos colonizadores nas colônias, né? Ou seja, as colônias passam a ser dominadas por leis formadas, firmadas, construídas a partir do ponto de vista da nação dominante, né? E vem um sistema burocrático muito forte. Depois, a gente tem aí ainda essa ideia ainda do metalismo, né? Mas principalmente do minério para o ferro, as indústrias e o comércio. Ainda voltado nessa questão muito forte do desenvolvimento das navegações marítimas como expansão do comércio, né, e desses produtos. Veja que a industrialização ela precisa de produtos, de matéria-prima, mão de obra barata, né, e aí isso vai buscar nessas regiões. Então, o ouro, né, a prata, minérios de ferro, carvão, tudo isso vai ser transformado em riquezas para as novas nações imperialistas. Então, isso ainda é como se fosse um retorno ali do mercantilismo, do metalismo, né, das monarquias nacionais modernas, né? Então, o Estado Nacional moderno ainda está presente nessa situação. Então, é muito complicado aí essa questão do que a gente vai observar, né? Enfim, são situações que vão fazer a junção, né, do Estado moderno com o Estado agora neocolonialista, imperialista, e isso faz com que as grandes potências, as grandes navegações vá buscar nesses impérios muita coisa voltada para o Estado, que a gente chama de Estado Nacional Moderno. Então a gente está fazendo essa ponte de ligação para você se ligar que as grandes potências que hoje estão aí, Estados Unidos, por exemplo, Inglaterra, Alemanha, China, Rússia, são países que voltaram a fazer no século XIX um tipo de colonialismo, mas diferente daquele do século XVI. Né? Então esse colonialismo ele continua ainda bastante forte, né? E aí a gente passa para o próximo slide, que é o Estado Nacional Moderno, tá? Português, retratado claramente aqui na colonização da América Portuguesa. Então, estou voltando algumas ideias para que você não perca a linha de raciocínio. Então, nessa imagem, nesse slide, tem as caravelas portuguesas, né? Embaixo, Pedro Álvares Cabral fazendo aí uma leitura de mapa da região com alguns burgueses, alguns nobres. Isso é a base, né, da construção de um novo imperialismo que vai surgir no século XIX, como eu falei lá no início da aula. Então esse percurso aí, ele é fundamental para que a Europa, como Portugal, Espanha, Itália,
Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica, Rússia, tomem regiões lá da África e Ásia. Imagine que você que é a África hoje, se você olha o mapa da África, ele está todo dividido quase que geometricamente. Não é uma divisão assim, como é que eu posso dizer, irregular, onde é um rio, uma montanha, né, dividir a fronteira de um país com o outro. Veja que está tudo muito certinho, como se fosse medido e feito a régua, porque foi dividido entre eles, aí como esse mapa está mostrando, dividida a região, foi puxado, tudo certinho aqui. Então cada um tinha a sua região. No próximo slide eu trago para você aí mais um exemplo dos primeiros reis, né, da modernidade, que é Henrique VIII, Elizabeth I, Jaime I da Escócia, e embaixo Luís XIV, como um ícone do absolutismo monárquico. Então a formação do Estado moderno, né, é uma formação de uma situação econômica bastante diversificada, diferente. Então o Estado moderno vai se basear exatamente nessa colonização, e o neocolonialismo, ao invés de usar a mão de obra escrava africana ou escrava de outra região, vai usar a mão de obra assalariada. E o trabalho assalariado, ele não vai ser de acordo com a necessidade da pessoa. Por isso que é uma nova forma de escravização, quando você trabalha e não recebe o suficiente para os seus custos. E por último, para a gente fechar aí o desafio, eu faço uma analogia aí a Luís XIV da França, né, e pergunto se nessa foto, o que é que ele quer passar para você, qual a ideia que ele quer passar para você quando você observa essa foto dele aí, né, de Luís XIV no desafio, tá bom? Então fique com Deus, até outra hora, se Deus quiser. Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, tudo bem com vocês? Tia Lucinha aqui outra vez. Vamos estudar? A aulinha de hoje é para você, aluno do 3º ano da Rede Municipal de Goiânia. O tema da nossa aulinha de hoje é o uso dos pronomes, certo? O uso dos pronomes, principalmente na nossa produção textual. A gente precisa compreender o que é pronome para poder utilizar na produção de texto, na formação das frases, certo? É uma aulinha de língua portuguesa. Então, o que é pronome? Pronome é a classe de palavras que substitui o substantivo. A gente já aprendeu que o substantivo é o nome. Toda palavra que dá nome é substantivo. Então, o pronome, a gente pode dizer que ele substitui o nome, certo? Desempenha o papel e a função do substantivo. Os pronomes, eles variam em gênero, em número e pessoa, certo? Gênero, masculino e feminino. Número, singular e plural. E as pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa, do singular e do plural. Os tipos de pronomes. Nós temos os pronomes pessoais, os pronomes demonstrativos, os pronomes possessivos, os pronomes indefinidos, os pronomes interrogativos e os pronomes relativos. Vamos estudar um pouquinho para a gente compreender melhor? Podemos falar de 6 tipos de pronome. O pronome pessoal ele está dividido em pessoal do caso reto, do oblíquo e o pronome de tratamento. Reto, eu, tu, ele, nós, vós, ele, eles ou elas, certo? E o oblíquo, me, mi, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo. E os de tratamento, senhor, senhora,
senhorita, você, Vossa Alteza, Vossa Majestade, Reverendíssimo. Então, são pronomes de tratamento. Pronome possessivo indicam posse. Meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa. Os pronomes demonstrativo. Este, esta, esse, essa, aquele, aquela, isto, isso e aquilo. Indefinido. Algum, nenhum, outro, todo, vários, qualquer, alguém, algo. Interrogativo. Qual, quais, quanto, quanta, que, quem. Relativo. Que, quem, onde, o qual, a qual, cujo ou cuja. Dando continuidade, como a tia falou, os pronomes pessoais eles estão divididos em pessoal do caso reto, oblíquo, pessoal do caso reto, caso oblíquo e de tratamento, certo? Então, os do caso reto, primeira pessoa do singular, eu. Segunda, tu. Terceira, ele ou ela. Do plural, nós, primeira pessoa. Segunda, vós. Terceira, eles ou elas. Certo? Então, eu, no caso reto, me, o oblíquo, átono, mim comigo. Então, os oblíquos, me, mim comigo. Tu, aí os oblíquos, te, ti contigo. Pessoal do caso reto, ele ou ela, aí os oblíquos, si, o, a, lhe, se, si, consigo. Nós, nos e nós, conosco. Vós, vos, vós, convosco. Eles ou elas, si, o, as, lhes, si, consigo. Certo? Então, quando a gente usa essas palavrinhas para substituir algum nome, por isso que a gente diz que o pronome substitui o nome. A gente vai ver em algumas frases. E os pronomes demonstrativos? Primeira, segunda e terceira pessoa. Primeira, este, estes, esta, estas e isto. Segunda pessoa, esse, esses, essa, essas e isso. Terceira pessoa, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. E o que quer dizer essas variáveis e invariáveis? Nós temos aqui, ó, masculino, singular e plural. Este e estes. É masculino, este está no singular, estes no plural. Esse está no singular, esses no plural. Aquele no singular, aqueles no plural. Aqui são os femininos, singular e plural. Esta, estas. Essa, essas. Aquela, aquelas. Já essas palavrinhas que estão na coluna vermelha, tem aí invariáveis. O que quer dizer isso? Só existe essa forma. Não existe uma forma para o masculino e uma para o feminino. Certo? Isto, isso e aquilo. Não vai ter singular e plural, só vai estar neste formato, no singular, e não vai ter feminino e masculino, certo? Ela é invariável. E os pronomes possessivos? Eles podem ser masculino e feminino, singular e plural. Meu, meus, minha, minhas. Meu lápis, meus lápis. Minha bolsa, minhas bolsas. Então, meu e meus, masculino. Minha, minhas, feminino. Meu, singular, meus, plural. Minha, singular, minhas, plural. Singular quando só tem um. Plural quando tem mais de um. Teu, teus, tua, tuas, seus, seus, suas, suas. Agora, quando possui mais de uma pessoa, certo? Então, nosso, nossos, nossa, nossas. Vosso, vossos, vossa, vossas. Seu, seus, sua, suas.
Dando continuidade, os pronomes indefinidos, eles têm os variáveis e os invariáveis, como a tia já explicou. Quando é invariável, ele apresenta só aquela forma, certo? Não existe alteração para masculino, feminino, singular, nem plural. É só aquele formato, certo? Então, vamos lá. Algum, alguma, alguns, algumas. Nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas. Todo, toda, todos, todas. As palavrinhas algo, tudo e nada são invariáveis. Outro, outra, outros, outras. Muito, muita, muitos, muitas. Pouco, pouca, poucos, poucas. Certo, certa, certos, certas. Vário, vária, vários, várias. As invariáveis quem, alguém, ninguém e outrem. Não existe outra forma. Quanto, quanta, masculino e feminino. Quantos, quantas, plural. Tanto, tanta, masculino e feminino. Tantos, tantas, plural. Qualquer, quaisquer. Qual, quais. Uma, uns, umas. E as palavrinhas cada e que são invariáveis. Que são os pronomes invariáveis, indefinidos. Pronome interrogativo. Também tem os variáveis e os invariáveis, certo? Os pronomes interrogativos, eles são usados em perguntas. Qual, quais, singular e plural. Quanto, quantos. Quanta, quantas. Exemplo, quanto custa a entrada? Quais colares você vai levar? E as invariáveis, quem e que. Certo? Quem estava com Mariana na festa? Que teria acontecido com a Lavínia? São palavrinhas invariáveis. Invariáveis. Elas não têm outro formato para a gente escrever, variando masculino, feminino, singular e plural. E os pronomes relativos? Que. Esse que é igual a o qual, certo? Retoma pessoa ou coisa. Está relacionado a pessoa ou coisas. Se a gente for substituir, a gente vai substituir esse que por o qual. Quem, sempre antecedido de uma preposição. Retoma somente as pessoas. Quem, usado apenas para pessoas. E o qual, a pessoas ou coisas. Onde, se remete a lugar, somente a lugar. Quando a gente usa o pronome relativo onde, estamos relacionando a lugar. Cujo, a palavrinha cujo liga dois substantivos e estabelece uma ideia de posse. Nós temos aqui dois exemplos. Onde Rodrigo tinha um perfil dedicado a Ana Hickman, onde escrevia. Certo? Errado, pois perfil não é lugar. Então, não pode usar essa palavra onde nessa frase, porque não é lugar. A gente só usa essa expressão onde, esse pronome onde, quando for relacionado a lugar. Então, estaria errado essa frase. E aqui, foram cortadas as árvores cujo tronco estavam podres. Está correta essa frase. Vejam, quem está vendo aí o nosso slide, tem o xizinho de errado no onde e o Vzinho de certo no cujo, pois o cujo está ligando dois substantivos, árvore e tronco. Vamos ler. Avesso. Quem sou eu? E meu avesso? Que ordiduras na sombra que trama e secreta, num quarto escuro de mim? Quem sou eu quando durmo ou quando de olhos abertos me arremesso para o futuro, saltando sobre ilhas e desertos? Quem sou eu? Eu quando me confundo e tropeço, alço voo e mergulho.
Temos aqui os pronomes, olha. Quem, que, quem, certo? Os pronomes quem sou eu? Pronome interrogativo. E o uso dos pronomes pessoais. É um desafio para vocês. Vocês vão reescrever as frases substituindo os nomes por pronomes. Lembram que a gente viu no início da nossa aula que o pronome substitui o nome. Então, na frase A, os meninos encontraram um baú. Os meninos pode ser substituído por ele, ela, eles, elas ou nós. Os meninos. Pensem direitinho, tá? As formigas eram vigiadas para não cortarem as folhas das árvores. As formigas, ele, ela, eles, elas ou nós. A árvore, ele, ela, eles, elas ou nós. Eu, meus amigos e minha família. Eu, meus amigos e minha família. Ele, ela, eles, elas ou nós. Ana Paula trouxe uma surpresa. Ana Paula. Ele, ela, eles, elas ou nós. Os bombeiros apagaram o incêndio. Ele, ela, eles, elas ou nós. Eu e a turma. Ele, ela, eles, elas ou nós. Então, mudem os nomes por pronomes, tira uma foto e manda lá no WhatsApp da sua professora, da sua turminha. Vamos ver quem vai conseguir mandar a atividade em tempo, que a tia está lá esperando ansiosa. Combinado? Vamos lá. Não esqueça, a pandemia não acabou. Precisamos usar máscara, lavar as mãos com água e sabão, usar álcool em gel e álcool 70, manter o distanciamento social de pelo menos 1 metro, sempre que puder ficar em casa, certo? Se proteger e proteger a sua família. Obrigada pela atenção e beijo no coração e até a próxima aula. Beijos! Olá, alunos da Rede Municipal de Goiânia. Mais uma aula aqui de Geografia para o 8º ano. Professor Severino Tiago. Hoje a gente vai discutir aqui na nossa aula de Geografia algumas coisas sobre os países da América Latina, que a gente já vem discutindo. Hoje a gente vai discutir sobre os recursos naturais, a produção de matéria-prima e de energia na América Latina, tá certo? A América Latina e o Caribe, que são aquelas ilhas que estão no Mar do Caribe, né, possui 65% das reservas mundiais de lítio, né, 42% das reservas de prata, 38% das reservas de cobre, 33% das reservas de estanho, 21% das reservas de ferro, 18% das reservas de bauxita, portanto, para fazer alumínio, 14% das reservas de níquel. Todos esses elementos aí são importantíssimos na indústria de automóveis, na indústria intermediária, na indústria inclusive farmacêutica, né? Então, tudo isso a gente encontra na América Latina e no Caribe. Reservas e mais reservas de petróleo a gente encontra aqui. 1/3 da produção mundial de bioetanol a gente vai encontrar na América Latina. Cerca de 1/4 de biocombustíveis a gente vai encontrar na América Latina. E 13% do petróleo do mundo está na América Latina. Inclusive, falando individualmente de cada país, a gente vai encontrar o maior a maior reserva de petróleo, individualmente falando, na América Latina, que é a reserva de petróleo da Venezuela. Na região também encontra-se aproximadamente 30% dos recursos hídricos renováveis do mundo, o que corresponde a mais de 70% da água do continente americano. 70% das águas da América estão na América Latina. Quase 40% dos recursos hídricos do mundo estão na América Latina. Entendeu? 21% de superfície de floresta do planeta
está na América Latina. E a América Latina tem uma grande biodiversidade. Veja só a riqueza que é essa região onde nós estamos, que a gente já sabe que a América Latina vem desde o México até lá embaixo, a Argentina, né? A gente vai encontrar a América Latina. Estamos aqui na América Latina, somos latino-americanos, tá certo, pessoal? Uma parte importante do continente americano. Continuando falando sobre essas riquezas naturais da América Latina, vamos falar um pouco sobre a exploração dos recursos naturais, que é uma atividade de grande importância econômica, porque esses recursos minerais, eles, como disse para vocês, têm grande aplicação na indústria de automóveis, na indústria de tecnologia, nióbio, por exemplo, né, que a gente tem aqui no Brasil em abundância. A gente vai encontrar nióbio praticamente somente no Brasil, mais de 90% das reservas, e no Canadá, uma reserva pequenininha que existe lá. Então a gente tem essa riqueza aqui. Então é uma atividade de grande importância econômica para atender a indústria, para atender inclusive a indústria farmacêutica, né? Porque muitos desses minerais têm aplicação nos remédios, são importantes para a saúde da gente. Só que a exploração dos recursos minerais na América Latina é antiga. Os povos pré-colombianos da América Latina, os povos astecas, os povos maias, os povos incas, formavam uma população numerosa aqui, civilização inclusive, e já exploravam os recursos minerais do território como o ouro e a prata. Muito antes dos portugueses chegarem aqui saqueando tudo, a gente já tinha os povos pré-colombianos, os astecas, os maias, os incas, no Peru, no México, tá certo? A gente já tinha esse pessoal explorando prata e ouro aqui. Na época da colonização, os países europeus realizaram uma intensa exploração de ouro e prata. Por exemplo, na América Hispânica, na América que fala espanhol, o Brasil também viveu um momento de intensa exploração e esgotamento do ouro das suas minas, no período colonial, no período imperial. Após a independência dos países latino-americanos, quando eles deixaram de ser colônia, a exploração de recursos minerais continuou importante, pois muitos têm produtos minerais como o principal item de sua pauta de exportação. A Venezuela, por exemplo, depende de petróleo, basicamente. Na Bolívia, nós temos o gás natural, é uma fonte de renda para aquele povo. Então, os recursos minerais, eles são de extrema importância para os países latino-americanos, para as populações latino-americanas. Passa aí, Varão, para a gente ver a próxima tela, que fala como que estão as reservas na América Latina. As principais reservas, de 2000 até 2012, da América Latina, está neste gráfico aqui, mostrando o quão rica é a região da América Latina. A gente vai encontrar bauxita, a gente vai encontrar boro no Chile, no Peru, na Argentina. Bauxita a gente vai encontrar aqui no Brasil, inclusive, que é uma liga metálica para o alumínio, muito importante na indústria siderúrgica, na indústria automobilística. O cobre a gente vai encontrar também na América Latina, né? O ferro, aqui no Brasil a gente tem ferro que vendemos para o Japão, que vendemos para a China, inclusive. Então são muitos. O níquel, o ouro, a prata, o sal, que o Brasil é um grande produtor de sal também, né? O sulfato de sódio, o zinco, todos eles que têm aplicações em diversas atividades econômicas, a gente vai encontrar aqui na América Latina. Veja na próxima tela, mais especificamente, algumas coisas aqui. O cobre, por exemplo. O cobre a gente vai encontrar no Chile, que é o maior exportador mundial de cobre. Aqui na América Latina a gente encontra muito cobre no Chile. A maior exploração é lá. Carvão é outro que a gente encontra. O Brasil é um grande exportador de carvão, né, que não é um carvão muito fino, muito de qualidade, né, mas a gente encontra no sul do Brasil uma reserva carbonífera importante na América Latina. Chumbo e zinco a gente também vai encontrar aqui na América Latina. Bauxita. A Jamaica está entre os principais produtores mundiais desse minério, da bauxita, né, que tem também aqui no Brasil, que é uma liga metálica. O estanho, onde a gente encontra estanho na América Latina? Na Bolívia, no Suriname, na Guiana, que são os países que exportam esse material. O petróleo, a gente vai encontrar o México e a Venezuela, que são os dois que mais se destacam. As reservas mexicanas estão até, inclusive, ameaçadas, né,
porque a gente sabe que petróleo, que é um combustível muito usado para produzir energia no mundo inteiro, ele está escasso, está se acabando, é um recurso natural não renovável, né? Mas o Brasil tem muito petróleo, inclusive agora com a descoberta de petróleo a 7.000 metros de profundidade do nosso Oceano Atlântico aqui, né? Então a gente tem as reservas de pré-sal, que é um óleo bem melhor do que o óleo que a gente encontrava dentro do continente. Nosso óleo aqui, que era muito ruim, que precisava ser levado para o Golfo do México, para os Estados Unidos, para ser refinado e voltar como gasolina, ainda precisa hoje, né? Por isso que nós temos esse preço tão grande. Mas é assim, a América Latina tem muitos recursos, né? Ferro, o Brasil é o mais importante exportador de ferro. A gente encontra ainda algumas jazidas de ouro escassas aqui no Brasil, mas também no Peru, no Chile, na Argentina. Gás natural a gente vai ter na Bolívia. No Brasil, o gás natural provavelmente, né, vai ser bem explorado daqui a alguns anos, quando a gente tiver com a exploração mais adiantada do petróleo, porque onde tem petróleo, tem gás natural. Então a gente vai conseguir também extrair gás natural, porque a gente é dependente do gasoduto da Bolívia, né, e da Argentina para produzir energia a partir do gás natural daqui. Passa aí, servo de Deus, para a gente ver a próxima tela. Aqui, as imagens de uma mina de cobre no deserto do Atacama. Temos aqui, para quem está vendo pela TV, lá no Chile. O país é o principal exportador, como dissemos, do cobre. Na imagem que tem aqui de lado também, a gente tem o Cerro Rico, né, que fica lá na Bolívia. Na época colonial, os espanhóis exploravam quase toda a prata existente nessas regiões aí da Bolívia e levavam para os países europeus. Estima-se, inclusive, que foram extraídas cerca de 35 mil toneladas de prata daquela região, né? Dali, atualmente, há uma exploração de outros minérios também na montanha. Então, a gente tem uma riqueza mineral natural muito grande na América Latina. Vamos passar para a próxima tela, para que a gente possa avançar. Daqui a pouco estamos concluindo. Pode passar para a próxima, para a gente ver mais alguns detalhes sobre a produção dos recursos minerais e energéticos aqui na América Latina. Na América do Sul, a parte importante da América Latina, retirando a América Central, o México e o Caribe, né? A América do Sul é rica em recursos naturais e é grande produtora de petróleo e gás natural, como eu falei. Além disso, o território sul-americano conta com importantes reservas minerais, né? Como eu falei, o cobre no Chile, a prata e o estanho no Peru, a bauxita e o minério de ferro no Brasil. Além disso, faz intenso uso das águas, né, principalmente na atividade pesqueira e no aproveitamento dos rios planálticos, né, rios acidentados, né, e caudalosos, tem muito volume de água, né, para a geração de energia. É um importante recurso natural utilizado aqui na América Latina, que tem 40% das reservas de água para a produção de energia, o que é importante, inclusive, nesse contexto que a gente vive hoje de crise energética, né, que estamos procurando energias alternativas. Próximo slide aí para a gente concluir essa questão. Aqui é petróleo e gás, como eu falei para vocês, que recentemente foram descobertas aqui na América do Sul, especificamente no litoral brasileiro, reservas de pré-sal, né? A Venezuela é o país que tem as maiores reservas de pré-sal do mundo, contudo não é o maior produtor, mas tem as maiores, porque existe uma diferença entre ter reserva e produzir, né? Eles têm reservas para explorar, mas não produz tanto por conta do atraso de suas indústrias ainda, da PDVSA deles. Então eles são o 11º país no ranking global de produtores de petróleo. Junto com o Equador, faz parte da OPEP, que é a organização dos países exportadores, né, que vende petróleo. Além do petróleo, cresce a importância na região do gás natural, que é também um combustível fóssil, só que dos combustíveis fósseis, o gás natural é o que é menos poluente, sabe? Então aqui se destaca a Venezuela, a Bolívia e a Argentina, e o Brasil provavelmente irá se destacar por conta das reservas de gás natural associadas ao pré-sal que a gente encontrou. É isso que a gente tem para hoje. Quero agradecer a vocês pela oportunidade. Espero que vocês continuem obedecendo os protocolos sanitários e que estudem mais sobre esses recursos, sobre as riquezas que nós temos no nosso território, na nossa região, tá certo? Que a gente precisa
aproveitar, explorar com consciência, com sustentabilidade, para que as próximas gerações também tenham o direito de ter esses minerais à sua disposição, porque eles são importantes, inclusive, para fazer esse nióbio, por exemplo. Ele é importante para fazer aquelas ressonâncias magnéticas, né? A gente tem aquelas máquinas de ultrassonografia que precisa utilizar nióbio. Observe a aplicação em máquinas com alto valor tecnológico agregado, né? Então é riqueza que a gente precisa conservar para poder ter ela por mais tempo. É isso aí, fiquem na paz.